Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar dilatação térmica. O que vem a ser dilatação térmica? É algo que se dilata, como o próprio nome já fala, né? Se expande com o aumento da temperatura. Então, assim, conforme você vai aumentando a temperatura, aquele material vai se dilatando. E nós temos os três tipos de dilatação térmica: linear, superficial e volumétrica. Hoje nós vamos fazer um exercício de dilatação linear, tá bom? Como assim dilatação linear? Imagina algo linear, algo comprido, uma barra de ferro, por exemplo, tá? Ele tem um determinado comprimento. Ao ser aquecido, ao final desse aquecimento, ele vai ter um comprimento um pouco maior. Essa diferença de comprimento que ele teve, que ele cresceu, digamos assim, ele se expandiu, que ele se dilatou, que é a nossa dilatação linear, ok? Então vamos ver isso no exercício. Um fio metálico cujo coeficiente de dilatação, esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que o coeficiente de dilatação, ele não é constante, tá? Depende do material. Então vamos lá. Alfa igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5, tem a 20 graus Celsius o comprimento de 0,5 metros. Então significa dizer que ele a 20 graus Celsius, ele tem um comprimento de 0,5 metros, né? 50 centímetros. Determine a dilatação linear e o comprimento final do fio, quando aquecido até 100 graus Celsius. Então ele vai variar a sua temperatura de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. E ele quer saber o quanto dilatou quando estiver a 100 graus Celsius. Então nós temos a fórmula da dilatação térmica linear, né? É ΔL, que é a dilatação térmica, igual ao comprimento inicial, que é esse L0, comprimento inicial, vezes a variação da temperatura, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Bom, ΔL, são os dados aí, né? ΔL, a dilatação linear, é a minha interrogação, é o que eu quero saber. O L0 é o comprimento inicial, né, que é de 0,5 metros ou 50 centímetros. Vamos adotar aqui em metros. ΔT é a variação da temperatura, 100 menos 20. Né? Começou com 20 graus e terminou com 100. Então a variação foi de 80 graus. E o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que já foi dado também, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, ou seja, é o inverso da temperatura, tá? Então vamos substituir na fórmula, onde eu tenho o ΔL, que é a dilatação linear que eu quero, é igual ao comprimento inicial de 0,5 vezes a variação da temperatura, que é 80 graus Celsius, vezes o coeficiente linear, que é de 2 vezes 10 a menos 5. Então, o que eu fiz? Aí embaixo, 0,5 vezes 80, eu tenho 40. Então, ficou ΔL é igual a 40 vezes 2 vezes 10 a menos 5. ΔL, que é a dilatação linear, é igual a 80 vezes 10 a menos 5. Né? 40 vezes 2, 80. Dilatação linear é igual a 0,0008 metros. Tá? Bom, se eu achei, esse aí é o quanto dilatou esse fio metálico, de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, quando chegou a 100 graus Celsius, ele dilatou esse pedacinho aí, tá? Então, logo, esse foi a dilatação linear. E o comprimento final também foi pedido, né? É só você pegar o comprimento inicial mais a dilatação térmica, ou seja, ele já tinha 0,5 metros. E mais a dilatação térmica, ou seja, o quanto ele se dilatou ao final desse processo, no caso ali 100 graus Celsius. Então fica 0,5 mais 0,008 metros, né, que é igual a 0,5008 metros, que na verdade isso aí é igual a 50,08 centímetros, né? 50 centímetros e mais um pouquinho, menos de 1 ainda, tá ok? Então esse é o exercício de dilatação linear. Façam outros exercícios, tá? Bons estudos e até a próxima.